Quando assim desce
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa tarde a todos, estamos ao vivo com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje, nosso convidado palestrante é o Ângelo Dias, com o tema Jesus e a Lei do Amor. Vamos conectar agora o Ângelo. Só um momento aqui, gente. Olha eu, gente. Oi, boa tarde, Ângelo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer ter você como palestrante. Aí, no final, você pode fazer uma oração final para a gente, no final, né, da sua palestra? Posso, posso sim. Então tá, então a palavra é sua. Então já é? Então vamos lá. Já Gente, um grande beijo no coração de todos aí. Olá, é um prazer estar aqui, né? Desde que começou esse, essa problemática toda da pandemia, né? Eu tenho feito lives nos centros espíritas e eu me lembro, sempre que eu estou fazendo a live de cada um, eu fico me lembrando do centro, né? Então eu lembro lá do. Estou me lembrando agora do Fabiano de Cristo, né? E essa tarde linda de sábado, quão bonito estaria lá, né? Tranquilo, assim, com aquelas vegetações assim, tão bonitas lá na porta, aquela criançada correndo para lá e para cá, a gente fazendo a nossa palestra. E depois, né? De acordo com o privilégio que eu e o doutor Vivaldo temos, teria, de certo, canjica, né? Então, gente, eu tenho um carinho muito grande lá pelo Fabiano de Cristo, não é pela canjica, viu? É porque vocês são maravilhosos mesmo. E estou aqui com muita alegria para falarmos um pouquinho hoje sobre Jesus e o amor, né? Parece que falar de Jesus e falar do amor é uma redundância, né? Porque Jesus é o puro amor, né? Jesus eu estou lendo um livro para um estudo que eu estou fazendo, tem um, uma frase que me marcou muito, dizendo assim que Jesus é a face de Deus que Deus tornou visível para nós, né? Então é a parte de Deus, vamos dizer assim, a aparência de Deus que Deus tornou visível para nós, palpável, compreensível, porque Deus sendo o absoluto, sendo o eterno, ele é para nós incompreensível, né? A gente não pode imaginar Deus, né, de forma nenhuma assim para abrangê-lo, né? Ele não é aquele homem de barbas brancas, de rosto profético, né? Que toca o dedo de Adão lá na Capela Sistina, que ele é uma representação, né? Então, ou nem aquela figura de barba e calvo, né? Que tem lá no ícone do Divino Pai Eterno, lá em Trindade, né? Coroando Nossa Senhora, a Virgem e tal. Quer dizer, são representações de Deus. Então, nesse texto que eu estou lendo, diz que essas representações elas jamais vão conseguir traduzir para nós o que é Deus. Mas Jesus é a face de Deus, é a personificação, é a materialização palpável de Deus para nós. Então, quando a gente pensa em Jesus, que só falou de amor, que só falou no seu evangelho de fraternidade, de caridade, de respeito mútuo, né? Ele dizia: "Eu não vim para julgar", né? Ele veio e ele dizia assim: "Eu tenho muitas ovelhas que não são desse redil, quer dizer, desse cercado, né, desse curralzinho.
Então, ele não veio só para os judeus, ele veio para todos, né? As pessoas, às vezes, querem individualizar Jesus como se fosse propriedade delas. Então, quando a gente olha Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele falou, como é que ele pautou a sua vida pelo amor, e a gente liga com esta definição de Jesus, que ele é a face visível de Deus para nós, a gente só tem uma conclusão, não é? Que Deus é amor puro, né? Isso João fala na sua epístola, né? O apóstolo João, né? Que escreveu o evangelho, o quarto evangelho, né? João diz assim na sua epístola, ele tem duas epístolas no Novo Testamento, duas cartas, né? E ele começa uma dizendo assim, Deus é amor. E ele nos exorta a amar e diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, que nós vemos, que está próximo de nós, ao alcance do sentido, se nós não conseguimos amar o próximo que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Então ele diz que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Então, Jesus para nós é essa face do amor divino que é revelada de forma tão extraordinária, né? Esse irmão mais velho, esse governador espiritual da Terra, né? Um termo antigo, não é um termo usado por Kardec, mas foi usado depois, logo, alguns anos depois da experiência da codificação, já foi usado por Leon Denis, né? Que foi o grande continuador das obras de Kardec, da filosofia, da ciência, do aspecto religioso da doutrina espírita, que foi Leon Denis. Ele já usava esse termo, Jesus é o nosso governador da Terra, né? O administrador, aquele a quem foram dados poderes para, canalizando as energias divinas, né? Kardec fala na Gênesis que Jesus é o médium de Deus, né? Esse Deus é amor, Jesus é o médium desse amor extraordinário. Então, essas capacidades que foram dadas a Jesus de canalizar essa energia para criar o nosso mundo, né? Então, quando João diz no Evangelho, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e por meio desse Verbo tudo feito, é que nós estamos, o próprio João está atribuindo a Jesus essa capacidade de arquiteto, de artesão, canalizando essas energias divinas. Jesus não nos deu a vida, porque ele não é Deus, né? Inclusive, esse texto que eu estou lendo, que eu mencionei para vocês, é uma discussão muito interessante, falando sobre essa questão da divindade de Jesus, provando que só o fato dele ser divinizado, olha a diferença, o fato dele ser divinizado, por já estar num patamar crístico, não faz dele um só com Deus no sentido de serem a mesma pessoa. Então, Jesus é divinizado, mas não é Deus. Então, porque nós aí estaríamos assumindo que Deus, se nós fôssemos, que a gente chama de trinitários, né, que dividimos como os outros cristãos, né, que dividem Deus em Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas num só, Deus não seria pleno absoluto, né? Deus seria em três, então nós seríamos politeístas e não monoteístas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se Jesus é a face de Deus visível para nós, e Deus é puro amor, tudo que Jesus fez, essa elaboração do nosso mundo, esse cuidado que ele tem para conosco, tudo isso acontece graças à permissão divina para que Jesus nos guie pelo amor para voltarmos para Deus. Aí isso nos dá um aspecto muito interessante. Nós nos afastamos de Deus, né? Algumas pessoas acham assim, até às vezes dentro do movimento espírita, quando eles têm algumas ligações com outras vertentes não kardecianas, né? Acham que nós éramos anjos, aí caímos, aí a chamada grande queda. Isso realmente não é assim, não é? Nós fomos criados simples e ignorantes para irmos desenvolvendo por meio do amor a nossa consciência e voltarmos para Deus no sentido não de que dele um dia nos afastamos, mas porque um dia partimos dele. Partimos de Deus como centelhas divinas, fomos criados simples e ignorantes, homens primitivos, né, mulheres primitivas. E depois fomos evoluindo. Hoje,
nós já estamos numa escala de 5 mundos, nós estamos no mundo do meio, já está um pouco melhor, né? Que é o mundo de expiação, perdão, nós estamos no segundo mundo, que é o de expiação e provas. Nós passamos pelo primitivo, estamos numa expiação e provas. O amor foi levando a gente nesse caminho. E agora já está se anunciando, em alguns aspectos isso já está acontecendo, em outros ainda não, já está se anunciando que nós estamos entrando na chamada nova era, que é a de mundo de regeneração. Aí sim é o do meio. Depois do regeneração, tem os felizes e os mundos celestes. A gente nem imagina como é que deve ser um mundo celeste, né? E o que difere desde o mundo primitivo, que é o número 1, até o mundo celeste, que é o último? É a nossa profundidade de experiência e de vivência do amor. Experiência por quê? Porque o amor é engraçado, não adianta só sentir o amor. Né? A gente encara o amor, é óbvio, a gente vai falar sobre isso. O amor é um sentimento, né? Que às vezes a gente confunde com o prazer, que é uma sensação. Então, vamos falar isso. Mas o amor é um sentimento. E por incrível que pareça, o sentimento não foi feito só para sentir. Nós temos que entender o amor. Quando a gente entende o amor, a gente tem uma percepção diferenciada, essa inteligência nos ajuda a avançar. Kardec pergunta para os espíritos, eu não me lembro agora o nome da questão, mas está no livro dos espíritos, né? Kardec pergunta assim para os espíritos, em que a inteligência pode ajudar na evolução moral? Porque a inteligência é óbvio que ajuda em alguns tipos de evolução. Por exemplo, nós estamos conversando aqui pelo Instagram e há diversos outras plataformas de comunicação que as pessoas estão usando atualmente, que são fruto da inteligência de uma pessoa que extraordinariamente criou essa possibilidade da gente se comunicar assim, né? Quando eu vou falar garoto assim, né? Porque eu já estou na madureza. Quando eu era mais jovem e que eu sempre gostei de ficção científica, que eu ia assistir os filmes no cinema, né? Ou assistir na televisão, que tinha aqueles comunicadores que falavam assim, eu falava, nossa, já pensou um dia? Hoje o celular é a coisa mais natural do mundo, a gente usa para cima e para baixo, se tornou uma coisa banal no sentido de uma coisa completamente comum, né? Então existem inteligências que contribuem para nosso progresso material. A ciência hoje, né? Hoje a gente faz uma operação, abre o cucuruto da pessoa, opera o cérebro, tira ou põe alguma coisa que está precisando, ou tira uma coisa que está passando, fecha o cucuruto e a pessoa fica normalzinha, vai embora para casa depois, está curada. Né? Nós temos hoje a medicina. Então, a inteligência, que é uma forma de amor, porque Deus nos permite a inteligência para tornar a nossa vida mais palatável na Terra. Né? Depois de tanto sofrimento material, a gente vai tendo menos limitação material para poder dar um pouco mais de atenção para o moral. Então, Kardec pergunta para os espíritos, em que a inteligência pode ajudar no progresso moral, não material, evidentemente. E os espíritos respondem de forma bela, eles dizem assim, para aprender, a inteligência funciona para permitir ao homem, ao espírito, que aprenda a distinguir o bem do mal. Aí ele pode escolher. Então, para nós, entender o amor, compreender o amor e não só senti-lo, nos ajuda a fazer escolhas. Não é só sentir o amor. É, às vezes, quando o amor está presente, mas existem outras coisas que estão nos perturbando, coisas da nossa sombra antiga, né? Emmanuel fala que nós temos um percentual de sombra ainda muito grande em nós, porque nós estamos mais ligados no início do que no fim. Nós estamos no começo. Então, a sombra ainda é muito grande. Então, o amor existe em nós estamos sentindo, mas às vezes a sombra, ela nos perturba e a gente faz a escolha errada, deixa o amor para lá. Quando a gente entende o amor, esse entendimento ajuda a não escolher a sombra. Você não, está difícil escolher, está difícil porque eu estou duelando com duas faces de mim mesmo, mas eu vou escolher o amor. Então a inteligência é muito importante para isso. Então entender o amor também é muito importante, porque a nossa inteligência vai ajudar, como disse os espíritos, a nós fazermos essas diferentes escolhas entre o bem e o mal. Então Jesus, por ser essa face de Deus e Deus ser amor,
né? Como disse lá o João, que eu falei, né? Jesus é esse modelo e guia para nós, como também está lá no livro dos Espíritos, né? Então, ele sendo modelo e guia, isso quer dizer o seguinte: guia, nós vamos seguir o Evangelho. Tudo que Jesus disse, nós vamos fazer. E modelo quer dizer que tudo que Jesus fez, nós vamos fazer também. É difícil, mas é muito. Por quê? Porque Jesus viveu um tipo de amor sublime. Esse tipo de amor sublime que Jesus viveu ainda está longe para nós, porque nós não temos nem o entendimento, nem a evolução moral para entendê-lo. Que tipo de amor é esse? Eu vou pegar como exemplo 3 designações de amor que a filosofia grega deixou para nós na humanidade, né? Os gregos foram particularmente inteligentes nesse desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, pela filosofia, pelas ciências, geometria, pela literatura, pela física, né? Então, alguns séculos antes de Jesus, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, os filósofos Platão, Sócrates, Aristóteles são chamados até de precursores de Jesus, da moral de Jesus. Então, 3, 4, 5 séculos ali antes de Jesus, a Grécia estava em efervescência, o período de ouro, o século de Péricles, que se fala, né? Então, a filosofia que pensava a vida humana e a moral de forma bastante intensa, descobriu que a gente ama e tem sentimentos em 3 formas básicas, né? 3 formas ou 3, vamos dizer assim, manifestações básicas. Então, eles dizem, os filósofos gregos, né, que a primeira manifestação do amor nossa é o amor eros. Mas quando a gente ouve eros, já tem gente que fica arrepiada, fala, pronto, lá vai falar de sensualidade. Não. Eros, no sentido de amor, não é só o amor sensual que depois ficou uma coisa vulgarizada. Eros é o amor dos sentidos todos. É o amor sensorial, não sensual. O amor sensorial, o amor dos sentidos. Então, é um amor que a gente tem na criança, por exemplo. A criança que acabou de nascer, ela é sensorial. Eu estava lendo esses tempos, como é que a criança identifica o pai e a mãe? Pelo cheiro, né? Então, a gente acha que a criança só escuta e só vê, etc. A criança tem um olfato extremamente aguçado, o BP, né? Então, ele identifica o pai e a mãe, quando pega no colo e põe, não é só a energia, não é só o jeito de pegar, é o olfato. Então, o amor sensorial é esse amor que necessita de resposta. Então, o amor sensorial é assim, você oferece, mas você quer de volta. Por isso que a criança chora, a criança quer, a criança sente necessidade, ela chora e ela é insistente porque ela quer. Então, o amor eros é aquele amor que exige reciprocidade. Eu não vou amar você, você não me ama. Então, ele precisa de reciprocidade, o amor eros. Depois a gente vai avançando enquanto humanidade, né? E quando eu falo criança, é porque nós, no nosso crescimento, vocês já devem ter ouvido falar nisso, nas nossas fases humanas, as nossas fases enquanto humanidade, nós temos fases de sentimento, de concepção do amor, que acompanham as nossas fases de crescimento. Então, a criança é sempre muito eros, ela é muito tátil, ela é muito física, sensorial. Depois, o amor vai se desenvolvendo, vem a autoconfiança, a criança sabe que os pais não vão sair correndo, o instinto vai cedendo, né, para um amor mais puro, e a gente tem o que os gregos chamariam de um amor phile. É o amor da filantropia, da filatelia, quem gosta de selos, né? Filatelia, da filantropia, quem tem o amor ao antropos, quem tem o amor ao homem. Reciprocidade de uma forma mais livre, né? Então, é um amor que permite as relações humanas de amizade, de fraternidade. A caridade encontra os seus primeiros passos justamente no amor file, né? E, por último, vem o amor ágape, que eu falei que era um amor que Jesus sentia, que é um amor que é totalmente desprovido de necessidade de recompensa.
reciprocidade. O amor filho, o amor ágape, é um amor que só ama, é daqui para lá. Vai amor, vai amor, vai amor. Não tem necessidade de reciprocidade, não tem necessidade da pessoa amar de volta, dizer obrigado, né? Muito curioso. Nós, em diversas épocas da nossa vida, vivemos esses tipos de amor, mas o tempo é assim. Normalmente, nós somos ainda seres perfeitos, nós vivemos a maior parte do tempo no amor eros, e se a gente já tem um pouquinho de compreensão, a gente vai até o filler. A gente já tem, assim, filosoficamente conceitos de amor, a gente tem amizade, a gente já faz a caridade, a gente está tentando. O ágape é só assim, Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, gente que vive em função de servir pelo amor. Jesus. Jesus era o próprio ágape. Jesus amava sem o menor problema. Jesus jamais condenava. As pessoas vinham até ele com aqueles sofrimentos acerbos. Jesus curava, falava assim: meu filho, agora escuta uma coisa que eu tenho para falar para você aqui. Vai, mas não peca mais não. Jesus estava dizendo, com todas as letras, as nossas dores, os nossos sofrimentos são consequência das nossas más ações. Então, Jesus dizia assim: se fores entrar na vida, reencarnar, né? As pessoas dizem que não é não, mas é claro que é. Se fores entrar na vida e tiverdes um olho que seja mau, um braço que seja mau, é melhor tirar esse olho, esse braço, do que esse olho e esse braço vos conduzirem à perdição. Então, Jesus nos ensina todos os passos para a gente amar, para evoluir, para andar mais depressa, para cessar o sofrimento. Como eu disse que nós vivemos um período bastante eros na nossa sociedade, né? Nós estamos vivendo agora um período de pandemia enorme, né? A gente está sabendo, claro, não preciso repetir isso aqui. E eu estava vendo uma reportagem agora no Jornal do Almoço, como todo dia tem uma dessas, falando daqueles bailes gigantescos que as pessoas fazem, bailes funk, baile disso, baile daquilo. Esses dias tinha um que a banda de pagode que estava animando chama os... não é distanciados, não, esqueci o nome aqui, que a gente tem que fazer os... É assim, tipo os distanciados, mas não é não. Até o nome da banda era assim, né? A outra banda chamava No Balanço da Covid, agora eles têm condição. Então, quando a gente pensa que esse tipo de pessoa não está nem aí para o seu próximo, não está nem aí para si mesmo, eles querem se divertir e pronto, essas pessoas são totalmente eros. Elas vivem o amor sensorial. Elas não passaram para um nível de pensar no outro e pensar com um pouco mais de clareza, responsabilidade para com o outro, que foi o que Jesus alertou o tempo todo que nós fizéssemos, que nós tivéssemos amor pelo próximo. Que se a gente fosse entregar uma oferenda no altar e pensasse, opa, eu tenho um negócio contra o meu irmão e ele tem contra mim. Jesus disse assim, deixa a sua oferenda aqui do lado, vai lá, pede perdão, aí você volta para entregar a oferenda. Então Jesus nos ensinou para a gente separar completamente na nossa vida aquilo que a gente reconhece ser como atrito e ir lá consertar, né? Então essa grande multidão de eros desequilibra o caminho de muitos que já estão tentando o amor filial, que é o amor da filantropia, o amor da amizade, e alguns poucos que geralmente ocupam posições de liderança, porque já estão no ágape, e eles já estão num amor que segue adiante. Eu me lembro, sempre que faço uma palestra sobre o amor, eu me lembro de uma história da Madre Teresa de Calcutá, que é muito interessante. Ela foi entrevistada, né? Era uma popstar. Vamos fazer um parênteses. As pessoas entrevistavam a Madre Teresa de Calcutá, não era nem porque eles reconheciam o que ela fazia, é porque muito do que ela fazia era totalmente incompreensível para as pessoas. E as pessoas não acreditavam que aquilo era verdade. Então, parecia uma loucura. Eles queriam ver aquela pessoa que entrava naqueles recantos imundos, naqueles esgotos da Índia e do Paquistão, resgatando aquelas pessoas que tinham doenças terríveis, a lepra, né, que era uma doença recorrente naquela época ainda na Índia, né?
um país que tem uma diferença social muito grande. Então, eles não acreditavam que a irmã, que a Madre Teresa fazia umas coisas daquela, né? Eu visitei, certa feita, o hospital e obra de caridade da irmã Dulce, em Salvador. Coisa assim, ela começou, não sei se vocês já viram o filme da irmã, um filme brasileiro, muito engraçadinho, bacaninha, filme legalzinho assim de ver para a gente ir dentro de certas coisas, né? E porque o ágape não tem religião não, viu, gente? Vou falar já aqui de primeira manchete, porque a gente acha que o ágape é só, os espíritas. O ágape está em todo lugar, né? Então, no filminho da Irmã Dulce, mostra que aquela obra toda gigantesca que eu visitei lá em Salvador começou quando ela era jovem num galinheiro que ficava no fundo do convento. E ela levava os pobres para lá, para o galinheiro. Mas então, levavam a Madre Teresa de Calcutá, às vezes, para entrevistar, porque eles não acreditavam, né? E quando ela achou, ela era tão ágape, porque quando ela achou que ela já tinha recrutado irmãs suficientes, noviças suficientes, para continuar o trabalho dela na Índia, ela se muda para Nova York, na década de 80, e vai cuidar dos primeiros pacientes de AIDS, porque a AIDS era uma doença ainda desconhecida, não havia as pesquisas que envolviam medicações, né, eficazes, né? Hoje o HIV é uma causa na pessoa uma situação de controle, né? A pessoa vive sua vida normalmente, toma seu remédio, fica tranquila. Mas naquela época era uma sentença de morte, era muito difícil, né? Então não há hoje uma cura específica para o HIV, para a AIDS, né? Como não há para o diabetes. Mas é uma situação de saúde de controle, né? Mas eu vou chegar na entrevista, viu, gente? É que a gente vai lembrando uma coisa, né? Então a irmã, a Madre Teresa, estava lá na entrevista e aí o repórter perguntou para ela assim, disse, Madre Teresa, o que a senhora faz? Assim, ela disse, eu vou lá, eu tá. Aí ela estava dizendo para o repórter assim, não, aí eu vou, dou banho nos leprosos, não sei o quê. Ele falou, Madre, a senhora dá banho nos leprosos? Ela falou, dou, meu filho. Ele falou assim, Madre, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. Ela falou assim, meu filho, nem eu. Para dar banho no leproso precisa de amor, não precisa de dinheiro. São respostas que nos deixam de queixo caído, porque são respostas verdadeiras. Alguém acha que ela fazia aquilo por obrigação, né? Eurípides Barçanufo perdeu sua vida física, né? Jovem, 30 e poucos anos, na gripe espanhola, em 1918, né? O interior de Minas Gerais foi tremendamente castigado. E Eurípides Barçanufo trabalhou a cidade de Sacramento, até hoje uma cidade pequena, muito simpática, né? E que eu visito com uma certa regularidade. Eu vou para Uberaba e já emendo lá, que é pertinho, né? Então, assim que acabar a pandemia, é o meu turismo espírita. Eu vou lá, oro, fico em prece, fico uns 3 dias lá naquelas 2 cidades. Eu já acho que o mundo está bom outra vez, aí eu volto. Então, lá em Sacramento, ou no interior de Minas, de forma geral, a gripe espanhola foi muito severa, né? E Eurípides Barçanufo perdeu sua vida física porque cuidou das pessoas, ele era uma espécie de boticário farmacêutico, né, que fazia, inclusive até foi perseguido, porque exercia essa função amorosa, foi perseguido pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, né, porque ele dava receitas, etc. Depois ele passou a dar receitas homeopáticas. Os remédios antigamente eram, em sua grande maioria, manipulados, não vinham prontos, né, você tinha que manipular. Todo farmacêutico era um bom químico, né, ele fazia os remédios, comprava os compostos e fazia o remédio. Então, ele não se importava se tinha gente doente, se não tinha, se estava aqui. Ele entrava nos lugares, naquelas mansardas, e ia tratar das pessoas. Então, isso era exatamente o que o Cristo fazia. Jesus tinha exatamente a mesma atitude em relação às pessoas. Então, quando a gente fala que ele é guia e modelo, é por isso que a gente deveria ter coragem e deveríamos ter força, confiança para fazer o que Jesus fazia. Maria Madalena, todos nós conhecemos a história, né? Está lá narrado no capítulo 9 de Lucas, né? 7 e 8 de Lucas, né? Ela se entrega a Jesus, né? De coração para seguir o evangelho, torna-se aquela mulher que, segundo uma das narrativas, porque as narrativas são um pouco conflitantes, né? Em relação
ao que aconteceu na manhã da chamada ressurreição. Segundo uma delas, ela foi uma das que encontrou Jesus, né? Entre todos os apóstolos, né, que a consideravam inferior, porque era uma mulher e tinha uma vida difícil antes, né? Ela foi a quem Jesus se mostrou inicialmente. Então, Maria Madalena, depois do desencarne de Jesus, da sua aparição, e depois sua ascensão final, né? Depois dos 50 dias, Jesus praticamente deixa para ela uma missão de amor, e ela vai tratar dos leprosos, né? Então, ela fica lá misturada com os leprosos por 15 anos, até que ela mesma se contaminou, né? E desencarnou numa paz tremenda, tendo oferecido sua vida em holocausto, trabalhando com esses leprosos. Deixa eu só verificar como é que nós estamos de horário. Só um pouquinho, gente. O reloginho do celular não quis descer. Então, ela ofereceu sua vida em holocausto para trabalhar com aqueles leprosos. O que hoje não tem canjica, não acredito. Então, gente, nós estamos falando de um caminho, porque o amor é engraçado, né? O amor, ele ao mesmo tempo que ele é objetivo, ele é o meio. Porque o amor é um objetivo que a gente quer atingir, o ágape, mas ao mesmo tempo ele também é um meio para se chegar. Então é lindo. Ele, ao mesmo tempo que ele é o objetivo da nossa existência, ele é a razão da nossa caminhada. Então, quando a gente pensa com esse viés, nós vamos descobrir que os ensinos de Jesus têm para nós uma profundidade imensa, porque tudo que Jesus falou foi de amor. Eu encerro com a famosa parte do Evangelho, né, em que Jesus é questionado pelos fariseus, né, a respeito do que seria a lei maior. Todos nós sabemos dessa parte, vamos mergulhar nela de forma interessante aqui. Eles chegam para Jesus, os fariseus, sempre querendo encontrar, como a gente fala aqui em Goiás, né, pegar Jesus no pulo, né, pegar Jesus desprevenido, mas não tem jeito, né? Ele só tem assim alguns bilhões de anos na nossa frente, aí não pega, né, gente? Então eles perguntam, mestre, olha só a hipocrisia, já chama de mestre, né? Mestre, qual o maior mandamento de todos, né? E a gente sabe que os judeus, eles são ainda até hoje, muito legalistas no sentido divino. O que quer dizer isso? Legalista no sentido de que eles seguem as leis divinas rigorosamente. Eles têm 615 ditames dessa lei, dessas regras que eles seguem. Tem a chamada Torá, que são os 5 livros iniciais da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, né? Mas a gente sabe historicamente que, né, Moisés não escreveu aquilo tudo, principalmente porque Moisés não poderia ter escrito a respeito da própria morte. E lá tem a morte de Moisés. Tal. Então, logicamente, são livros escritos por outras pessoas. Então, o Pentateuco e a Torá, que são esses 5 livros, a Bíblia hebraica, né, que é o nosso Antigo Testamento, com alguma diferença. Então, essa vamos dizer assim, essa preocupação do judeu com esse legalismo era muito grande, né? E aí eles chegam para Jesus e perguntam, qual o maior mandamento? O que Jesus vai escolher, né? Então aí tem a famosa resposta. Jesus diz para eles, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eis aí o primeiro. E o segundo, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante que esse amarás o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, no decálogo de Moisés, é o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não farás imagens, etc., e amarás o teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, que a gente muda. A gente usa a versão de Santo Agostinho, né, que mudou um pouco. Muito bem, então esse está lá, mas e esse amar o próximo como a ti mesmo? Isso não está no decálogo. Amar o próximo como a ti mesmo acontece uma vez no Antigo Testamento, que é
salvo engano, no capítulo 4 do Levítico. Se eu estiver enganado, é só pesquisar na internet, amar o próximo como a ti mesmo, Antigo Testamento. Lá aparece o versículo correto. Mas eu acho que é no capítulo 4 do Levítico. E diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o único lugar que aparece, como uma consequência do amor a Deus. Então, Jesus, quando fala isso, completa dizendo assim, toda a lei e todos os profetas estão contidos nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente vai fazer a meditação rápida, a gente vê dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Mas, na verdade, são três. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos um problema enorme em nos amar. Nós não nos julgamos capazes de muita coisa. Nós achamos em nós, via de regra, muito mais defeitos que qualidades. Se eu fizesse uma enquete aqui, ó, eu ia dizer assim, gente, vamos fazer uma enquete? Todo mundo vai escrever 3 defeitos que tem. Nossa, em 1 minuto eu tinha uma montanha de mensagens aqui. Então aí a gente pensa, se nós fazemos uma enquete, perguntamos os defeitos de pessoas, e todo mundo sabe, é porque todo mundo se conhece, né? Aí eu mudo a pergunta e digo assim, então vamos lá, agora nós vamos fazer uma enquete e todo mundo vai falar 3 qualidades que tem. A gente pode ficar aqui até amanhã, até a gente decidir que qualidade que vai colocar, a gente já passou, já foi embora, já chegou o dia da outra palestra. Por quê? Porque nós temos essa visão pessimista de nós, nós temos esse problema, que é um problema congênito, de olharmos para nós com olhos mais compassivos. Nós temos falta de auto-amor porque nós temos falta de autocompaixão. Então, Jesus ensinou para nós, quando ele dizia assim, vai, não peques mais, tua fé te curou, ele está dizendo assim, você é capaz, criatura. Você é capaz de tudo. Jesus, parafraseando o Salmo 82, salvo engano, ele dizia assim, vós sois deuses, que está lá nesse Salmo. Jesus dizia assim, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, Jesus não veio aqui salvar um bando de ovelhinhas desgarradas, mirradas, que não tinham condição de fazer nada. Ele veio aqui trazer caminhos por meio do amor para que todo esse bando de gente que é filho de Deus, que tem a centelha divina dentro, todo mundo pudesse ter um caminho para se salvar. Então, nós precisamos obedecer esse mandamento que Jesus diz que é o maior, que é amar a Deus, amar ao nosso próximo, mas nós temos que nos amar. Eu relembro aquele capítulo, o início da epístola de João, que eu mencionei no início, né? que João diz assim, se você não consegue amar Deus, não consegue amar o próximo que você está vendo, como é que vai amar Deus que você não está vendo? Então é muito profundo isso. Nós temos que saber nos amar para a gente poder amar o próximo. Se a gente não se valoriza, tudo que a gente faz para o próximo vira obrigação. É ruim? Não. Espera lá. Kardec chama isso de verniz. Aí ele fala assim, as pessoas podem ter até o verniz social, mas esse verniz é bom também. A gente não vai virar amor ágape de um dia para o outro. Então, esse verniz é importante. O verniz vai tratando a nossa madeira, a gente vai ficando melhor. Mas o importante é a gente compreender o amor e do verniz a gente ir trabalhando mais profundamente. E a gente só faz isso quando a gente se ama, a gente se auto-ama, a gente tem que ter compaixão da gente. A gente perdoa os outros, mas a gente não se perdoa. Então, a gente precisa olhar para nós com compaixão. Se a gente não fizer isso, a gente não avança, porque todo amor que a gente tiver para com o outro é um amor falso. Se não for falso, se for um amor verdadeiro, pelo menos ele é parcial. E a gente precisa amar intensamente, porque senão a gente não chega no ágape, que é o amor total. Então, gente, vamos pensar sobre isso, vamos amar bastante, mas vamos amar a nós também. Nós não temos o direito de errar, né? Ah, por que eu fiz isso? Vai lá e pede perdão. A pessoa morreu, morreu porque morte não existe.
Fala com a pessoa lá no mundo espiritual. Ó, Manuel, me perdoa, viu? Um dia, quando eu chegar aí, a gente vai conversar mais de perto, mas até me perdoa, porque eu fui totalmente assim, fui totalmente assado. Nós desprezamos as possibilidades da comunicação, da prece, e da comunicação com o mundo espiritual, e às vezes a gente acha que a pessoa desencarnou não tem mais resultado para nós, né? Então é isso, queridos. Vamos amar mais e vamos preocupar menos com outras coisas, porque quando a gente ama, as outras coisas vão se resolvendo, né? É fácil? Não, não, gente. Lembra do Emmanuel, tem mais sombra na gente ainda do que a gente imagina. A gente vai acendendo umas luzinhas, né? Um beijo no coração de todos. Foi um prazer estar aqui com o pessoal dessa casa tão querida. Estamos às ordens para próximos encontros. Fiquem com Deus. Você faz a oração final para a gente, Ângelo? Ah, eu faço. Eu, eu acho muito curioso fazer a prece final quando a gente faz palestra, porque parece que a pessoa acostuma com a voz da gente e às vezes a pessoa acaba a palestra, já emenda na prece, fica a mesma coisa. Então, antes da gente fazer a prece final, eu queria propor um exercício. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos pensar em nós. Nós não vamos pensar, às vezes a gente fala assim, pensa no fulano, quem você gostaria. Nós vamos pensar em nós. E nós vamos enumerar para nós mesmos algumas coisas que nós precisamos ser mais atentos em relação a elas na nossa vida. Mas a gente não vai fazer isso com raiva, nem com tristeza, nem com decepção. Nós vamos pensar sobre isso com normalidade. E nós vamos dizer para nós que a gente realmente pode errar, que nós somos falhos, mas a gente também pode reconstruir. E nós vamos te pedir, mestre querido, que nos ajudes nesse exercício, Senhor. Existem tantas coisas em nós, mestre, que gostaríamos de mudar profundamente, mas que todo esforço em mudá-las resulta ou em mudanças muito pequenas, quase imperceptíveis, ou em resultados nulos. Mas nós sabemos, Jesus, que uma das coisas que nos ensinaste foi a perseverança. Então nós te pedimos, mestre, com muita fé, com muita humildade, que fortaleça a nossa perseverança, para que nós possamos nos amar mais, nos conceder alegremente mais chances, porque todos somos filhos de Deus, sem exceção. E a mesma centelha divina que anima uns, anima outros. Então, Jesus, coloca na nossa frente todos os desafios necessários para que nós possamos superar o que precisa ser superado. Mas, mestre, se não for pedir muito, Senhor, coloca também na nossa frente as soluções e nos dê coragem, Senhor, para poder aceitá-las. Te pedimos que abençoe a nossa casa, o Fabiano de Cristo, todos os trabalhadores, os frequentadores. Que abençoe esse nosso mundo, mestre, que passa por um momento tão difícil. Abençoe a cada um de nós, para que possamos entender esse momento e seguir adiante, Senhor, com muito amor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Ângelo. A gente agradece, a casa toda agradece e esperamos que você esteja com a gente mais vezes. Às ordens. Obrigado, gente. Então tá. Tchau. Tchau. Boa tarde para todos e esperamos vocês então terça-feira às 20 horas. Lembrando que amanhã também temos evangelização infantil no YouTube às 9 horas. Então, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.